Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Orientação e Prática em Projetos na Infância. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de planejamento. Nós vimos na aula passada a importância do planejamento, como eu deveria agir para elaborar esse planejamento, e hoje a gente vai ver apenas alguns tipos de planejamento, e nas próximas aulas a gente vai abordar como elaborar esse planejamento num passo a passo. Então, olha só, um dos tipos de planejamento, o material didático de vocês traz 4 tipos de planejamento, existem outros, mas o material didático de vocês contempla 4. Um deles é o planejamento baseado em uma lista de atividades, um planejamento bem rudimentar, bem simples de se fazer. É aquele planejamento em que você apenas vai listar a rotina da criança no seu dia a dia de aula. Horário de entrada, o horário do lanche, da brincadeira, das atividades, da higienização, né? Todas essas pequenas atividades que são realizadas, elas podem ser contempladas nesse planejamento chamado planejamento de listagem de atividades. E por que é importante esse tipo de planejamento? Porque faz com que a criança comece a ter a percepção da importância que é para ela organizar o seu dia a dia, para que ela possa realmente crescer sendo um indivíduo que vai saber estabelecer os momentos para cada tarefa, para cada atividade. Por que hoje em dia tem tantas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em realizar uma determinada tarefa? Às vezes elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque provavelmente elas não foram educadas e acostumadas a estabelecer o horário de cada uma das suas atividades, criar uma rotina para as suas atividades, né? Quando a gente fala a palavra rotina, a gente associa muito a um termo mais pejorativo, de algo que venha a ser monótono, chato, mas muito pelo contrário. Estabelecer uma rotina, falar de situações de rotina, é falar da rota que eu vou traçar no meu dia a dia, da rota que eu vou traçar para que eu possa começar o dia e finalizar o dia e realizar todas as tarefas, vendo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário. Se faltou uma tarefa, eu já tenho que colocar ela no primeiro ponto do dia seguinte e assim por diante. E isso já começa lá na educação infantil, quando esse professor ele já começa a estabelecer essa rotina para essa criança, criar esse planejamento diário dela, das coisas que ela deve fazer no seu dia a dia. E aí, outro tipo de planejamento que contempla no material de vocês é o planejamento baseado em datas comemorativas. Também é muito comum as datas comemorativas serem comemoradas dentro do ambiente escolar, o ambiente educacional, Dia das Mães, Dia dos Pais. Algumas escolas de educação infantil comemoram as festas juninas, né, valorizando as danças típicas, as comidas. Então, a Páscoa é um outro evento que é bastante comemorado pelas escolas. Então, assim, se nós formos olhar o nosso calendário comemorativo, nós temos muitos dias comemorativos. Então, o professor, juntamente com a coordenação da escola, com a gestão educacional, devem ser criteriosos ao selecionar quais datas serão trabalhadas, levando-se em conta a realidade do ambiente no qual a escola está inserida, a realidade do seu público-alvo, né, como que é a composição desse quadro discente, né? Por exemplo, eu de repente tenho num quadro da escola 80% de crianças que são criadas apenas com as mães. 20% tem a presença do pai, mas de repente o pai não se faz tão presente.
Então, há de se pensar em qual estratégia eu vou utilizar para comemorar o Dia dos Pais, por exemplo. A escola vai realizar realmente um trabalho para o Dia dos Pais, já que eu tenho a consciência, por meio de levantamentos de dados, na coleta de dados, de que 80% dessas crianças não têm a presença do pai, é só a figura da mãe. Então eu posso de repente realizar um Dia dos Pais fazendo alusão à figura da mãe que exerce as duas funções. Então tudo isso são coisas que a escola precisa pensar e colocar no seu planejamento. A mesma coisa em relação à questão das festas juninas, né, da quadra junina. É, a escola, geralmente, se for uma escola pública, ela é laica. Então nós temos diversos credos, diversas religiões presentes dentro do ambiente escolar. E aí tem muito docente que acaba tendo uma atitude errônea ao fazer com que o aluno de repente venha a participar de uma dança. Geralmente as escolas gostam muito de fazer isso, cada turminha apresentar uma dancinha e tudo mais. Só que eu tenho que pensar que eu tenho aqueles meus alunos que pertencem a determinado credo religioso, que a religião não permite com que ele venha a participar desse tipo de dança. Então, tem professor que quer colocar isso como se fosse uma imposição, como se fosse obrigatório, e não pode ser feito dessa forma. O professor ele não pode obrigar o aluno a fazer aquilo, principalmente quando a gente trata da questão religiosa. Da mesma forma, se for uma escola confessional, uma escola que segue um determinado segmento religioso, se essa escola vai realmente trabalhar a questão da quadra junina, ela pode de repente não trabalhar, ela pode de repente não querer ter dentro do seu quadro de datas comemorativas as festas juninas, simplesmente por ela ser uma escola confessional. Então, e aí de repente eu tenho uma só criança que vem de uma outra escola, de uma outra realidade que se participava. Procurar mostrar para aquela criança que a escola no qual ela se encontra agora é um ambiente diferente, mostrar para os pais que é um ambiente diferente. Então são esses detalhes que o professor, o gestor, toda a comunidade escolar precisam levar em conta na hora de elaborar esse planejamento por meio de datas comemorativas. O outro planejamento é o planejamento baseado nos aspectos de conhecimento. Né? Que tipo de planejamento seria esse? É um planejamento que toma como ponto de partida o desenvolvimento da criança. É um planejamento que eu vou realizar visando o desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo social, estabelecendo objetivos, conteúdos. Esse planejamento está associado ao currículo educacional, ao currículo da escola. Né? O que a escola vai trabalhar em seu currículo, visando esse desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais. É aquela composição curricular que hoje vem sendo norteada pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que nós já comentamos em algumas aulas, em algumas oportunidades aqui com vocês. E ainda muitos professores, como é um momento ainda de transição da BNCC para a nossa realidade atual, muitos professores ainda utilizam o RCNE, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, ainda utilizam as DCNEs também. Então são documentos que vêm ali a contribuir. Lembrando que desses, o que é obrigatório realmente, que tem força de lei, é a BNCC. Os outros, eles servem apenas de base, de parâmetros, de diretrizes para auxiliar o professor nessa prática educacional em sala de aula, nessa prática educacional dentro do contexto escolar. Então, o planejamento baseado em aspectos de conhecimento seria esse planejamento voltado para a composição curricular da escola, que vai seguir tanto o seu currículo obrigatório, que é aquele currículo base, que é comum, mas que também tem a liberdade e autonomia de criar um currículo diversificado, com atividades próprias da sua realidade,
exemplo que eu sempre dou aqui na região norte, nós temos uma cultura muito singular da nossa região. Então, tem escolas que podem trabalhar de repente a questão da horta com as crianças. Dificilmente a gente vai ver essas situações lá em escolas do sul, né? Pode ocorrer lá no sul de ter a horta mais voltada, por exemplo, ao plantio da uva, que é mais típico da região sul. E aqui não, nós já fazemos de repente uma horta um pouco mais variada, né? Então são coisinhas que podem compor aí o currículo da escola, mas que são de grande importância para os nossos alunos, tá bom? E o outro currículo que eu trago para vocês é o currículo baseado por temas. Esse currículo, esse planejamento baseado por temas, ele é um planejamento que visa trabalhar um determinado eixo, um determinado assunto de interesse da criança. E a maioria das situações ocorre que esse planejamento ele é estabelecido pela própria direção da escola. Mas assim, quais são os prós e os contras desse tipo de planejamento? O interessante do planejamento por temas é que eu posso trabalhar desde cedo com as crianças temáticas atuais da sociedade, como bullying, a violência, né? De repente se trabalhar uma temática mostrando para a criança a importância dela não permitir determinados abusos, determinadas situações. Isso daí é bem interessante de repente se trabalhar com as crianças através dessas temáticas, trazer a família para a escola também com temas falando de violência doméstica, falando de reeducação familiar, também são temáticas que são importantes de serem trabalhadas em sala de aula. Quais são os pontos negativos que eu poderia tirar para vocês? É que quando a escola, de repente, ela estabelece um tema, antes de estabelecer esse tema, é importante que essa escola ela tenha um conhecimento da realidade do seu público-alvo, de qual é a realidade das crianças que compõem quadros discentes. Porque de repente eu posso estar correndo o risco de se trabalhar um tema que a criança não vai despertar interesse, porque o objetivo dessas temáticas é que a criança ela tenha o interesse, através da ludicidade, o professor e a comunidade de escola trabalhar esse tema e fazer com que essa criança ela passe pelo processo de reeducação, de aquisição de conhecimento dessas temáticas. Então, o ponto negativo é que às vezes eu posso atingir um determinado público, uma determinada porcentagem do meu público com aquele tema e posso não atingir outros. Eu sempre digo que quando se vai trabalhar esse planejamento por meio de temas, é importante nós fazermos isso de repente, por mais que seja o mesmo tema, por sala, cada professor tirar um dia da semana para trabalhar esse tema, para que a gente possa de repente ter uma abrangência maior do que trabalhar de forma geral e correr esse risco de não conseguir atingir uma boa porcentagem do meu público-alvo. Então, esses foram e são os 4 tipos de planejamento que tem no, no material didático de vocês. São planejamentos que são muito utilizados, né? O planejamento por atividades, datas comemorativas, o currículo. E esses temáticos, eu acredito que são os 4 mais desenvolvidos e trabalhados dentro da escola. E aí, para quem quiser aprofundar a sua leitura, a aula de hoje se encontra na unidade 3 do material didático de vocês, da página 100 até a página 106, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Quem gostou do vídeo aí, dá o seu likezinho. Se não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Como eu venho falando para vocês, vem grandes novidades por aí.
tá bom? E quiserem deixar algum comentário aí, podem deixar que a gente responde assim que possível, tá certo? Abraço a todos vocês e até a semana que vem.